Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bora lá pra nossa live de hoje? Hoje, lembrando que a gente vai fazer o capítulo 7 de Levítico, tá? Nosso devocional vai ser sobre o capítulo 7. Aí a gente começou, já vou fazer 7 dias, hoje já é o sétimo. O livro de Levítico, ele tem 27 capítulos, então a gente já tá no capítulo 7. Faltou só 20. E eles são bem curtinhos, tem alguns que são menores, outros que são maiores, mas assim, é um livro que, se você não leu, eu recomendo que você leia, porque quando você entender o fundamento e mudar a sua visão do livro de Levítico, você vai ver e vai entender muito mais o que acontece lá no Novo Testamento, do que acontece em toda a Bíblia em si. Porque às vezes você se questiona algumas coisas, mas que a base está em Levítico. Lembrando também que não só isso, quando a gente muda a nossa óptica de Levítico ser um livro difícil para ser um livro em que mostra a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus, as coisas mudam. A sua visão muda e o seu entendimento também muda. Então, esse faz parte de um dos propósitos desses 27 dias de live, é que tanto você como eu vejamos o livro de Levítico como um livro diferente, um livro que mostra o cuidado de um Deus que é santo, que se preocupa no mínimos detalhes para que o filho se possa se pôr diante da presença dele. Então mostra muito o cuidado, o zelo, que Deus é um Deus de detalhe. Você vai ver que durante a leitura, você vai vendo quão detalhado ele deixou ali cada uma das coisas, como deveria ser feito, onde, por quem. Então, assim, é tudo um cuidado e um zelo como que de um pai que deseja treinar um filho, proteger um filho antes que ele saia de casa, antes que ele vá acessar a promessa, antes que ele vá se pôr num ambiente que a cultura ao redor é totalmente avessa, é totalmente contrária ao que o pai, o Deus dele fala. Então, assim, tem sido maravilhoso, tá? E pra você que não assistiu ainda, é só vir aqui no meu Instagram. Vou colocar depois também no YouTube pra vocês assistirem capítulo por capítulo, tá bom? Então, bora começar. Hoje é o capítulo 7, que começa com a regulamentação da oferta pela culpa. Acho que antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Porque uma coisa que eu tenho muito claro, quem traz discernimento é o Senhor. E Ele traz discernimento para nós no Espírito. Tanto que a gente não discerne com o nosso cognitivo, a gente não discerne com a nossa mente, a gente não discerne com a nossa alma, a gente não discerne com o corpo, mas a gente discerne com o Espírito. E a gente, como sendo um ser triuno que tem corpo, alma e espírito, orar e pedir para Ele revelar faz todo sentido. Porque por mais que a gente queira, tem coisas que não são reveladas no momento que a gente quer. Mas quando a gente pede, e pede com o coração aquebrantado, com o coração disposto a aprender, um coração ensinável, simples, o Senhor dá. Por isso que fala, bate a porta, peça e receberão. Então, se a gente não pedir, a gente vai receber? Não. Então, vamos pedir. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Obrigada por esse dia lindo, Pai, do dia de hoje. Obrigada por esse sábado abençoado. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas, dessas famílias que estão assistindo, que vão assistir essa live depois. Que o Senhor possa descer sobre nós, Pai, um novo refrigério, um novo despertar, uma nova fome pela sua palavra. E não só isso, que o Senhor possa despertar nesse capítulo 7, nos entregar revelações novas, Pai, que a gente não entendia até ontem, mas que a gente vai entender agora, para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Que o seu nome seja sempre glorificado e honrado aonde quer que sua mensagem chegue, Pai. E que mais e mais pessoas entendam a leveza, o cuidado, o zelo, a misericórdia que tem por trás do livro de Levítico. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Então, bora. Beleza, sai pra lá. Aí depois tá assim. O 7 começa assim. Esta é
regulamentação da oferta pela culpa. Ontem a gente já começou. A gente já falou da regulamentação acerca do holocausto e depois da oferta do pecado. Hoje é oferta pela culpa. Então, para você ver que realmente Deus é um Deus de detalhe, e agora ele vai especificar a questão da oferta pela culpa. Então, começa assim. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde os sacrifícios do local, onde são sacrificados os holocaustos. O seu sangue será derramado nos lados do altar. Para você ver que tem o local, como é feito, o que é para fazer. Para você ver que Deus é um Deus de detalhe. Toda a sua gordura será oferecida. Lembrando que lá no comecinho, no Levítico 3,16, fala que toda a gordura é do Senhor. Aí você vai entender porque toda oferta, ele frisa muito essa questão de tirar toda a gordura para ele. Aí depois tá assim, para ser oferecida para ele, né? A parte da gordura da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que cobre o que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado, que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, de novo, né? Questão de ter o fogo, né? É a oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-las, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. Então, olha a especificação, né? O que é, como é para ser feito, e não só isso, né? Quem que poderia comer, né? E aonde essas pessoas poderiam comer, e que é uma oferta santíssima. A segunda vez que ele fala isso, né? No comecinho, no 1 e agora no 6. E toda vez que o Senhor repete uma mesma palavra, não é à toa, né? Se lembra que é um Deus vivo, o Senhor, que está repetindo aquela frase pela segunda vez. Então, por que ele repetiria a mesma frase se não tivesse importância para ele? Aí depois estava assim: as mesmas regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiação pela culpa. O sacerdote que oferece um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Então, o sacerdote que tinha que ficar com esse couro, né? Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertencia ao sacerdote que a oferecer, e toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Lembrando que aqui ele frisa bastante a questão de Arão, porque Arão e a sua descendência, eles fazem parte de um sacerdócio perpétuo, ou seja, desde Arão para frente, as próximas gerações todas seriam, os homens seriam sacerdotes, ou seja, serviriam no templo, né? Aí depois já é mais a fundo a questão da oferta de comunhão, por isso que tem a regulamentação da oferta de comunhão, que está assim. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão, por onde que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão. Isso aqui eu achei interessante porque o Senhor deixa especificado cada um dos casos, inclusive quando alguém decide fazer uma oferta, não por obrigação, mas porque ela está grata por tudo que o Senhor fez na vida dela. Então aqui, se alguém fizer por gratidão, então vai fazer uma oferta com o coração grato por tudo que o Senhor fez. Então eu achei isso fenomenal. Aí tá assim: com a sua oferta de gratidão terá de oferecer bolos sem fermento, assados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleos, e bolos da melhor farinha, bem assados e misturados com óleo. A melhor farinha. Tá vendo que Deus é um Deus de detalhe? E não só isso, quando a gente oferece algo para Ele, é o nosso melhor. Dentro do que a gente pode fazer, o que a gente pode oferecer de melhor para Deus hoje? Uma oração que seja a sua melhor oferta, a sua melhor oração. Um jejum que seja o seu melhor jejum. Você glorificar e fazer essas coisas como para o Senhor de verdade, viver esse versículo, então faça de verdade.
Cuida dos seus filhos com todo amor, como que se fosse pro Senhor, dando o seu 150%. É cuidar do seu relacionamento, é ter um tempo de qualidade com o seu esposo, com a sua esposa, ter um tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua família, que seja o melhor, que você faça o melhor. Desliga o seu celular e fica ali 100%. Entende que Deus nunca foi um Deus de aceitar coisa mais ou menos, mais meia boca. Pera aí que eu vou ter que dar uma acelerada porque minha bateria tá acabando. Mas enfim, lembra de dar o melhor pra Deus. Não faz as coisas pra Deus de qualquer forma, que Ele não aceita. E já deixou isso muito bem escrito e claro aqui no livro de Levítico. E não só isso, quando você for lá lembrar e reler a história de Caim e Abel, você vai ver que Caim pegou uma oferta. Tudo bem, ele teve a ideia, mas ele pegou do que tinha, assim, não se atentou em pegar o melhor. Diferente de Abel, que pegou, gostou da ideia do irmão e deu o melhor. Ele pegou do melhor. Aí o que acontece depois? Deus aceita a oferta de Abel e recusa de Caim. E Caim se deixa o seu coração se tomar por aquela raiva, aquela angústia, aquela mágoa, aquele rancor. E aí ele acaba matando o próprio irmão. E aí Deus fala o que pra ele? Que o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está ali, ó, batendo na porta. E fora isso, o sangue do seu irmão Abel clama por justiça. Então o sangue derramado daquela pessoa inocente está clamando a Deus por justiça. Então é isso, que vocês não se esqueçam dessa parte. E pensa 2 vezes antes de fazer uma oferta, de fazer algo para Deus, e lembra de fazer o seu 150%, não fazer de qualquer forma. Depois tá assim, no 7:13, com a sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. Então tem a parte que é sem fermento e a com fermento. De cada oferta terá uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Aí no 15 tá assim, a carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até amanhecer. Então deixa especificado até que essa oferta que for comida, não pode sobrar nada para outro dia. Então no outro dia não pode sobrar nada. Diferente da outra. Olha a que continua aqui no 16. Se contudo sua oferta for resultado de um voto ou for oferta voluntária, então, por caso das ofertas que são um voto ou é feita de forma voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Então, tem oferta que pode ser comida assim no outro dia, e tem oferta que tem que comer sem deixar sobras naquele dia. Então, para você ver os detalhes. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o 3º dia será queimada no fogo. Olha o detalhe. Lembrando que nessa época não tinha geladeira, né, meu povo? Então, ó, pra vocês entenderem por que eu falei isso. Se a carne da oferta da comunhão for comida no 3º dia, ela não será aceita. Por que ela não vai ser aceita, Érica? Tá aqui, ó, no próximo versículo. A oferta não será atribuída àquele que ofereceu, pois a carne estará estragada. No 3º dia, a carne já estava estragada. De novo, não tem esse negócio de dar coisa ruim, estragada, com defeito, mal feita para Deus. E ele já sabia que uma carne que foi oferecida, que foi feita lá 3 dias antes, no máximo até o 3º dia. Depois disso está estragada. E Deus não é um Deus que aceita coisa estragada. Aí depois tá assim, quem dela comer sofrerá consequência da sua iniquidade. Por que iniquidade? Porque é alguém que sabe da lei, é um filho que sabe do que tem que fazer e tá desrespeitando. E não tá cumprindo, não está obedecendo. Tá comendo coisa estragada. Tá oferecendo para Deus aquilo que tá estragado. E isso não faz sentido, entende? Vou acelerar aqui porque meu celular acho que tá acabando a bateria. Aí depois tá assim, 19. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem tiver
puro. Então quem for comer tem que estar nesse lugar de santidade, de pureza, né? E seguir esses direcionamentos, né, de Deus. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, detalhe, essa carne, depois de sacrificada, oferecida ao Senhor, ela é do Senhor. Por isso que tem restrições. Algo que é dele não é comido de qualquer jeito, não é feito de qualquer jeito. Se é dele, tem um requisito dele para que aquilo possa ser comido, sabe? Que de uma forma que agrade a ele. Então, imagina, você entrega para Deus, depois você quer de volta? Não, você entregou para Deus, é dele. Então você tem que respeitar a forma com que ele fala que aquilo tem que ser comido, a forma com que aquilo tem que ser feito, entende? Você vai entregar um negócio para Deus e pegar de volta? Faz zero sentido. Aí depois, aqui ó, se alguém que, estando impuro, comer a carne da oferta da comunhão, que pertence ao Senhor, de novo, né? Será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja animal ou qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta da comunhão, que pertence ao Senhor. Por que ele fica enfatizando isso? Porque é dele, não é mais sua depois que você ofereceu. Será eliminado do meio do povo. Então, olha o detalhe, olha o cuidado, olha o zelo de Deus. Aí depois está assim, proibição de comer gordura e sangue, no 22. E disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Então pode ser usada para outras coisas, mas não para comer. Aí depois, quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do seu povo. Por quê? Não era para comer toda a gordura. Está escrito lá em capítulo 3, acho que no finalzinho. Toda a gordura é do Senhor. Então você está querendo comer gordura, coisa que não é para comer. Entende? E contra, né, ao que o Senhor está ensinando. Aí depois está assim, onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Então ele frisa essa questão de não comer o sangue e a gordura. E a partir do 28 tá assim, a porção dos sacerdotes. Então fica muito bem claro aqui o que era dedicado ao sacerdote. Então ele deixa bem especificado aqui. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Então até os sacerdotes teriam de trazer, né? E eles teriam que dedicar parte daquilo ao Senhor. Então não era deles, mas do Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Então essa questão, até a parte do animal, né? O peito pertence a Arão e seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão aos sacerdotes como contribuição. Então a contribuição era dar a coxa, e não é qualquer coxa não, é a direita. Depois isso me remeteu, sabe quando Jacó luta com um anjo? Qual que é a coxa dele que foi machucada? Depois vocês vão procurar isso, só para dar acender uma luzinha aí na cabeça de vocês. Depois tá assim, os descendentes de Arão que oferecer sangue e gordura da oferta de comunhão receberá a coxa de direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente, e a coxa que é oferta, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo
para os israelitas. Então, para os israelitas, isso aqui é um decreto perpétuo pro resto da vida, né? Achei interessante essa parte. Aí depois, essa é a parte da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, destinada a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdote. Então, no dia que eles foram apresentados para servir a Deus, servir ao Senhor, eles têm direito a essas como é que fala? Essas porções, essas entregas, né? Foi isso o que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para suas gerações. De novo, o Senhor fala pela segunda vez a mesma frase. Aí depois no 37, para finalizar, está assim: essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta do pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem sua oferta ao Senhor, no deserto do Sinai. Então, detalhe, isso tudo aconteceu através de Moisés. Moisés estava na onde? No Monte Sinai. E Deus estava passando toda essa instrução para ele. E de como deveria ser essas ofertas, né? E detalhe, eles estavam no deserto do Sinai. Então, o que me chamou a atenção aqui é que Deus entregou instruções riquíssimas em detalhe. Na onde? No deserto. E isso me fez... Voltando, isso me fez pensar que muitas das coisas Deus nos entrega não é na hora da bonança, é na hora do deserto. Qual que é a hora que a gente mais aprende? Quando a gente está na tribulação, quando a gente está nesse momento de deserto, de desafio. É quando a gente tem a oportunidade de aprender algo novo. Caso contrário, a gente não estaria passando por aquilo. Então, o Senhor me trouxe isso daí ao meu coração, né? A questão que Ele entrega muitos códigos e muitos ensinamentos. É na bonança, Érica? Não, é no deserto. Então, que você olhe até os seus desertos com outra cara, porque pode ser que o Senhor está ali te entregando coisas riquíssimas, preciosas, nesse momento de deserto. E assim a gente finaliza o nosso capítulo 7, meu povo. Rapidão, né? Amanhã, domingo, a gente vai falar sobre o capítulo 8. Então já prepara aí, já lê antes, se possível, para você vir aqui participar dessa live. E não só isso, comenta, faz pergunta, põe a sua contribuição. Porque a gente junto, a gente entende mais coisa. Porque Deus é um Deus de povos, Ele não é um Deus de pessoa. Lógico que o nosso íntimo com o Senhor é, sim, claro, nós com Ele. Eu com Ele, você com Ele. Mas a revelação, a entrega, a bênção nunca é pra gente, mas é para um povo. Deus não abençoou só Moisés, Ele abençoou um povo. Então, é sempre bom a gente compartilhar, a gente falar das coisas que o Senhor também entregou no nosso coração, porque Ele nunca entrega só para uma pessoa, Ele entrega para várias. Então, por isso que eu incentivo vocês a participarem, e não só isso, poderem estar dando a sua contribuição também aqui, tá bom? E é isso, para finalizar, bora fazer uma oração e finalizar a live de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Cleide, Fábia, Silmara, Yasmin, bom dia, maravilhosas, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês têm alguma dúvida? Vocês já leram o capítulo de Levítico? Leram esse capítulo de hoje? Comenta aqui. Enquanto isso, vamos fazer nossa oração. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Você sempre nos ouve. Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de desfrutar da Sua palavra, de receber mensagens e revelações direto do céu. Obrigado pelo Seu cuidado, Seu amor, Seu zelo, revelado principalmente no livro de Levítico, Pai. Que o Senhor possa sempre trazer mais e mais ao nosso coração, e que a gente possa entender mais e mais a Sua palavra, e não só isso, ensinar, praticar e melhor, viver esses versículos, viver essas revelações, viver o que o Senhor tem para nós, e que o Senhor traga, Pai, revelações novas, que escamas sempre caiam mais e mais dos nossos olhos, que a gente entenda coisas que a gente não entendia até ontem. E não só isso, Pai, tudo tem propósito, então que a gente possa cumprir e viver o propósito que o Senhor tem para nós.
cada um dos dias. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bora lá, meu povo? Excelente sábado para vocês. Ó, já que vocês não comentaram, não deram nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui a nossa live, tá bom? Beijão. Excelente sábado para vocês. Vai ter um momento de desfrute com a sua família. Vai ter um momento de intimidade com o Senhor. E amanhã a gente se encontra aqui, 8 horas da manhã, para falar do capítulo 8 de Levítico, tá bom? Beijo, beijo.